Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a mão poderosa do nosso Deus e o agir do Espírito Santo dê a você a alegria, a paz e tudo aquilo que você mais precisar. Não esqueçam o que eu sempre digo: Deus não nos dá o que a gente pede. Deus sempre vai nos dar o que a gente precisa. O alvo de Deus não é satisfazer as nossas curiosidades e todas as nossas necessidades, mas é dar a gente o prazer e a alegria de sermos dirigidos, guiados e abençoados por Ele em nossa vida diária. E às vezes Ele vai nos abençoar com sim, mas a maioria das vezes vai nos abençoar com não. O não é a palavra da felicidade. Eu e você não pode esquecer disso, tá bom? Deus é contigo. Obrigado pelos likes. Obrigado pela inscrição. Você que está chegando agora no canal, muito bem-vindo. Seja bem-vindo ao meu canal. Um canal de pregações. E um canal que a gente se propõe a uma vida de comunhão com Deus. E você não deve fazer dele a sua plataforma de fé, mas fazer dele uma base de aprendizado para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, buscando mais, compreender mais. Por isso eu não esgoto as mensagens. Eu gosto de pregar aí por volta de 35 a 40 minutos apenas, para que o resto do tempo você gaste com sua vida pessoal, com seu momento a sós com Deus, para tirar novas lições para você no relacionamento com Deus. Ok? Deus é contigo. Ore. Oremos. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Tremenda responsabilidade o Senhor nos deu de sermos testemunhas do Senhor, de mostrarmos para o mundo, não com palavras, mas com a nossa própria vida, quem é o Senhor. E Daniel foi chamado a testemunhar do Senhor na Babilônia, a mostrar para os babilônios e para todos os povos debaixo do céu quem é Deus. Tremenda responsabilidade, Senhor. Mas Daniel foi fiel, Daniel foi puro, Daniel foi obediente. E mesmo quando ele foi sentenciado à morte, ele não desistiu de ser fiel, não desistiu de ser puro, não desistiu de ser obediente à voz do Senhor. Ajude-nos hoje, Senhor, a sermos tuas testemunhas. Ajude-nos hoje a falar do Senhor com a nossa própria vida. Que é o nosso comportamento, nossas palavras, nossas ações e atitudes demonstre que nós amamos o Senhor e andamos com o nosso Deus. Guarda-nos do mal e preserva-nos também, Senhor, a fé, para que, perseverando em Jesus Cristo, possamos aguardar com paciência e perseverança o grande dia do Senhor, quando Jesus Cristo voltar para nos levar para o céu. Abençoe esta mensagem e fale ao nosso coração. Abençoe nossos amigos que assistem essa mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp e pelo canal do YouTube. Que a mão do Senhor traga uma bênção especial a todos nós. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, minha querida, nós estamos analisando Daniel capítulo 2, versículos 13 até o 17. Ontem nós vimos que Daniel, ele falou prudentemente, ou seja, quando ele se colocou diante do rei e diante de Arioque, o comandante do exército, o comandante da guarda real de Nabucodonosor, ele foi um homem coerente e a vida dele falou alto ao coração daqueles homens a ponto de eles o ouvirem. Nabucodonosor ouviu a Daniel e deu tempo a Daniel. Arioque deu tempo para Daniel. O chefe dos eunucos deu tempo para Daniel. E a vida de Daniel era um testemunho vivo do Deus a quem ele servia. Aí, quando ele recebe a ordem do rei para buscar a compreensão do sonho
e da interpretação do sonho, Daniel vai para casa, chama Ananias, Misael e Azarias. Vamos ler de novo, versículos 13 até o 18. Está escrito assim, olha. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada, aqui outras versões podem dizer sinceramente, né? Ele falou com sinceridade, ele falou com prudência, ao Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel foi ter com o rei e pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Veja, Daniel deu certeza ao rei que ele voltaria para casa, mas ele precisaria de um tempo para buscar a Deus, e Deus daria ao rei aquilo que ele estava precisando. Aí, versículo 17, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Aqui, mais uma vez, aparece o nome desses rapazes, o nome deles, não os nomes dados pelos babilônios. Não foi Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Foi Ananias, Misael e Azarias. Seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. E aí, versículo 19, diz que Deus revelou a Daniel o segredo do rei. Deus revelou a Daniel. Meu amado, minha amada, eu vou dizer uma coisa para você, e talvez você fique chateado comigo, mas eu não vou me importar muito com isso, tá bom? Não vou me importar muito. Eu já disse que esse canal aqui não é para amaciar ego de ninguém e nem meu próprio ego. O que tem que ser dito a gente vai dizer, porque na verdade o que Deus quer da gente é pessoas que estejam dispostas a ouvir o que Deus tem a dizer e atender à vontade de Deus. E muitas vezes Deus tem coisa para dizer para a gente que a gente não quer nem ouvir. Diz lá no livro de Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, se eu não estou enganado, que existem pessoas que elas têm comichão no ouvido. Então aquilo que é para edificação, para repreensão, para correção, então ela não quer ouvir. Ela quer uma religião assim, que você vai orar e Deus vai atender suas orações e você vai ser uma pessoa próspera, feliz e tá tudo bem. A Bíblia não apresenta isso. A Bíblia não apresenta isso. Agora, o que eu vou dizer para todos nós é o seguinte: infelizmente, nós temos hoje uma religião que não gosta de orar. Nós temos hoje uma religião, e aqui eu estou falando de todos os cristãos, tá, gente? Não estou falando de igreja A, B ou C, por favor. Religião aqui, eu estou falando religião cristã. Vamos colocar um cristianismo. Pronto. Nós temos hoje um cristianismo que não gosta de orar. Agora, observe. A história de Daniel nos mostra que a oração, ela não é apenas um requisito que você pode recorrer quando necessário. Não é o que parece aqui em Daniel. O que nós vemos no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e até o capítulo 12... é que a oração era uma prática diária de Daniel. E não era só uma prática, era um estilo de vida. Ou seja, no cotidiano da vida de Daniel, ele não fazia nada sem oração.
Martinho Lutero, ele falou uma coisa que às vezes a gente não precisa nem concordar, mas verdadeiramente está correto. Ele diz o seguinte: você precisa passar pelo menos 4 horas diante de Deus diariamente. Mas se você tiver com problema, você tem que gastar mais tempo ainda. Ellen White diz o seguinte: nós precisamos ficar 1 hora diante de Deus diariamente. Ela foi mais comedida do que Lutero. Lutero era aquele homem que gastava 4 horas diante de Deus todos os dias. E ele dizia que quando ele estava com problema, ele ia para 6 horas, 8 horas diante de Deus. Ou seja, em cada situação de problema, ele via na oração um ponto de fortalecimento espiritual para enfrentamento do problema. No livro Desejado de Todas as Nações, se eu não estou enganado, página 318, está escrito que para cada problema que a gente enfrentar, a gente deve ver na oração um momento de fortalecimento espiritual para enfrentamento desse problema. Ou seja, se a gente não tem problema, a gente deve orar. Mas se a gente tem problema, a oração precisa ser o ponto de apoio para enfrentamento do problema. E é o que nós encontramos aqui. Daniel está diante de uma sentença de morte, não só dele, mas de todos os sábios da Babilônia. O rei está com um problema aqui, que ele tem um sonho que ele não consegue compreender nem o que ele havia sonhado. Ele não conseguia discernir nem o que havia sonhado. E agora, o chefe da guarda real, Arioque, comandante da guarda real do rei da Babilônia, Nabucodonosor, está com problema também, porque, na verdade, ele não se sentia bem em matar os sábios pela decisão do rei, mas ele tinha que cumprir, embora não concordasse. E aí Daniel, em vez de confrontar o rei como fizera os sábios, em vez de argumentar, ele vai se ajoelhar. E meu amado, minha amada, eu quero dizer uma coisa para você, que talvez você até não goste, mas é necessário que a gente diga isso. Muitas vezes na nossa vida, a solução do problema não está em você correr atrás de uma solução, seja ele no sentido de comprar, vender, adquirir, ou ganhar, ou perder, nada disso. Aqui nós encontramos em Daniel, ele vai para o caminho certo. Lembre-se, eu disse na mensagem de antes de ontem, Nabucodonosor procurou solução em todas as religiões da época. Ele recorreu a todos os sábios, a todos os deuses, para solucionar o seu problema. Mas em nenhum momento nós encontramos Nabucodonosor recorrendo ao Deus do céu, ao Deus de Daniel. E o próprio Daniel, quando ele vai conversar com Nabucodonosor, ele simplesmente diz assim, eu tenho a solução para você. Ele diz, não, eu preciso de um tempo para eu buscar o meu Deus, e aí eu vou dar a resposta ao rei. Porque Daniel tinha confiança de que o Deus que ele servia era capaz de dar a ele a resposta que o rei precisava. Então, orar é confiar em Deus. Daniel, ao orar aqui, ao buscar a oração como resposta ao problema do rei, e ao problema dele, e ao problema de Arioque, ele vê na oração a resposta para o seu problema,
E a oração aqui é um ponto de confiança em Deus. Orar é confiar em Deus. Orar é confiar que Deus tem a solução. É confiar que Deus tem a resposta certa para o momento certo. Nesse aspecto de confiança, a gente precisa entender que, veja, Daniel, ele pede tempo ao rei para orar. Então ele já está fazendo a parte dele. Às vezes a gente pensa que orar é tudo. Mas a gente precisa começar a responder às nossas próprias orações. Olha a segunda atitude de Daniel. Ele buscou os seus companheiros. Primeiro ele buscou uma explicação de todo o problema. Ele procurou entender qual era o problema. E depois ele busca os seus companheiros. Veja que o Daniel aqui já está produzindo a própria resposta da oração. Primeiro ele nega a si mesmo esse autoconhecimento, eu sou sabichão, eu sou inteligente, eu sou o melhor. Ele coloca-se prudentemente, convenientemente, modestamente diante de Arioque, diante do rei. Humildemente ele reconhece que é um problema. A gente não precisa negar o problema para que o problema desapareça. Nunca faça isso, não negue o problema. Você está com problema no seu casamento? Aceite que é um problema. Você está com problema no seu trabalho? Aceite que existe um problema ali. Viva a realidade do problema. Questione o problema. Busque uma explicação para o problema. E aí você vai começar a perceber que aí já vai começar a haver solução para o problema. Vai começar a aparecer respostas para o problema. Lógico que a partir desse momento você vai levantar, você vai levar e elevar seu problema a Deus. Senhor, eu tenho um problema e existem essas possíveis soluções. A solução do rei foi: mate todos. Então, Daniel busca os seus companheiros, apresenta o problema, busca explicação do problema e agora ele coloca o problema nas mãos de Deus. Ele já começou a buscar a resposta do problema. E ele sabe que Deus tem a resposta. Isso é confiança. Segunda questão da oração é que, além de você procurar responder à própria oração, existe aquela oração que Deus não vai responder porque você já sabe a resposta. Cuidado para que você não obrigue Deus a dar uma resposta que você não esteja pronto para receber. Então eu costumo dizer que nas minhas orações, nas nossas orações, eu preciso entender que a vontade de Deus, ela se realiza de duas formas: não e sim. Quando Deus vai dizer não? Quando Ele sabe que o que eu estou buscando não é o melhor para mim. Eu quero muito. E muitas vezes eu busco um sim, e eu oro e eu mesmo começo a responder a minha oração. Vamos citar um exemplo aqui, não é o melhor exemplo, mas vai servir para o que a gente quer explicar para você. Preste atenção. Um jovem ajoelha e diz assim: Senhor, eu quero uma namorada. Até aí está tudo correto. Eu quero uma namorada. Agora ele vai dizer para Deus: eu quero uma namorada de cabelo loiro, cabelo liso, loiro, olhos azuis, inteligente, independente, uma mulher completa. Não tem nada errado aí, até agora não tem nada errado. E onde está o erro aí, Renivaldo? Em que ele começa a fazer a oração de olho na Chiquinha.
que tem cabelo liso, que tem olhos azuis, que é inteligente, que é independente. É a Chiquinha. Então ele diz, é como se ele estivesse dizendo para Deus: eu quero essa mulher, mas é essa aí. Lembra de Sansão? Quando os pais de Sansão dizem para ele: rapaz, aqui em Israel tem muita moça bonita, inteligente, mulher de Deus. Ele disse: não, eu só quero aquela. Então você está respondendo à sua própria oração de forma positiva, quando Deus pode dizer que isso aí é não. Não é essa mulher que eu quero para você. Não é a Chiquinha que eu quero para você. Eu posso até te dar uma mulher loira, de olhos verdes e tal, mas eu quero uma que seja consagrada a mim, que seja dedicada ao Evangelho, que seja uma mulher santificada pela palavra. Mas como você já respondeu a sua oração, você já orou e você mesmo buscou a resposta à sua oração, porque você olhou para a Chiquinha, você fez a oração pensando na Chiquinha, então Deus, ele não tem nem compromisso com essa oração. Veja, nós precisamos buscar a resposta às nossas orações, mas nós precisamos estar dispostos a perceber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Daniel aqui, ele coloca, veja que ele diz no verso 18, para pedir misericórdia a Deus. Ele se coloca diante de Deus, coloca o problema diante de Deus para pedir misericórdia a Deus, para que ele fosse poupado juntamente com o resto dos sábios da Babilônia e não fossem mortos. Então, para esse tipo de oração, a resposta de Deus sempre será sim. Quando você ora pedindo misericórdia a Deus para mudar seu temperamento, mudar seu comportamento, mudar suas atitudes. Quando você ora a Deus pedindo para que Ele realmente resplandeça na sua vida, para que você seja uma testemunha de fato, para mudar seu caráter, modificar suas palavras, modificar seus gostos, essa oração é prontamente respondida com sim. Preste atenção, essa oração que você pede a misericórdia de Deus para modificar você, para poupar você da morte eterna, então essa oração sempre será assim. Quando você pede a Deus para perdoar aquele pecado acariciado que você não consegue vencer sozinho, então Deus sempre vai dizer sim. Você é viciado em novela, você é viciado em filme, você é viciado em jogo, você é viciado em fofoca, você é viciado em determinado tipo de vaidade. E hoje a gente, infelizmente, até quando a gente vai à igreja é um desfile de moda e pintura, não é? Coisa terrível, irmãos. Hoje, né, as pessoas estão aí. Eu tive num culto recentemente e vendo aquela pessoa com a Bíblia ali, né, Bíblia de estudo, várias coisas, mas tinha até unha, aquelas unhas que o pessoal implanta, né? Ah, meu Deus do céu, vermelhinha, lábios vermelhos. Então você é viciado nisso, mas você quer se converter, você quer ser puro, você quer ser diferente, você quer ser uma testemunha de Jeová, você quer ser aquela testemunha viva que leva as pessoas a acreditar em Deus e buscar a Deus pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Aí Deus vai dizer: filho, eu vou tirar esse vício de você, vou tirar essa vaidade de você. Aí a irmã vai se achar bonita sem batom, sem pintura, sem esmalte. Ela vai se achar linda. O irmão, né, que anda por aí mostrando seus músculos, né, com camiseta, Deus vai tirar essa vaidade sua e você vai agora fazer exercício para cuidar do seu corpo, da sua saúde. Eu já disse isso aqui num vídeo, né? A gente não tem que parar de fazer exercício porque fazer exercício é pecado, nada disso. Você vai parar de gastar tempo e dinheiro com essa vaidade, só para mostrar seu corpo esbelto. Você vai cuidar do seu corpo, você vai fazer exercício para ter mais saúde, para glorificar a Deus, para que a sua mente e seu corpo glorifiquem a Deus. Então essa oração você pode fazer e pode ter certeza. Deus vai dizer: filho,
eu vou responder essa oração com sim. Agora, quando você pede a namorada, a Chiquinha, aí você pode ter certeza que Deus vai dizer não, de acordo com as características que você quer na Chiquinha. Ah, você quer uma Chiquinha inteligente, uma Chiquinha, mas você já deu até o nome da mulher. Né? O Sansão chegou lá e disse pro pai, eu quero casar. Aí o pai disse, com quem? Vai ser com a mulher lá de Sunem. A Malequita. A Malequita não, como é? Uma filisteia. E o pai disse, não, meu filho, aqui tem muita moça bonita. Não, eu quero é aquela. Então você pode ter certeza que essa oração aí, Deus não vai atender. Quer dizer, ele vai atender, mas é com um não claro. Um senhor de um não, todo em letra maiúscula e colorida. Né? Ou banhado a ouro. Esse vai ser um não banhado a ouro. Porque Deus sabe que você vai casar com a Chiquinha, vai ser um infeliz, um fracassado, um derrotado. Tá? Não estou dizendo que a Chiquinha não é convertida. A Chiquinha que eu estou dizendo aqui é vaidosa, é cheia de luxo, né? É independente, é aquela mulher independente. Então, vai para você, a sua conta é cara mesmo. Não vai cair na cesta da Chiquinha não, porque você não vai dar conta de pagar as contas. Então, quantas vezes a gente entra em dívidas, a gente entra em negócios, a gente entra em relacionamentos, que a gente já sabe a resposta de Deus para essa oração. Orar é confiar em Deus. Agora, confiar não é você simplesmente fazer a coisa arbitrariamente, aleatoriamente ou mecanicamente. Não. Você tem que ser prudente. Daniel aqui, o texto apresenta que Daniel é prudente. Ele é humilde. E ele reconhece as suas deficiências. Então ele se coloca humildemente diante de Deus para clamar pela misericórdia de Deus. A oração não era apenas um estilo de vida de Daniel, mas era a resposta para todos os projetos e negócios da vida de Daniel. Tudo o que ele fazia era pautado na resposta de Deus às suas orações. Observe, vida de oração é isso, é uma vida pautada na vontade de Deus. Daniel vivia uma vida pautada na vontade de Deus, por isso nós vimos na mensagem de ontem, o testemunho de Daniel era verdadeiro. Nabucodonosor podia parar para ouvir Daniel porque ele era um homem coerente e vivia a religião, vivia a prática da fé. Não era uma teoria, a religião de Daniel não era uma teoria. Não era um ensino, não era uma tradição, não era uma filosofia. Era uma vida prática, arraigada pela comunhão com Deus, através da oração. Você veja o que Paulo nos aconselha no livro de Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim, irmãos, e não andeis ansiosos de coisa alguma. Tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graça, versículo 6. E versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Daniel não vivia a teoria da religião. Ele vivia a prática da religião. Lógico que ele conhecia a teoria. A gente precisa estudar. Eu costumo dizer que quem não lê a Bíblia não conhece nada de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, viva e que fala e que mostra a nós o caminho. Daniel conhecia a palavra. Ele pegava a Deus pela palavra, inclusive. E diz Ellen White, né, que nós precisamos pegar a Deus na palavra. Porque na palavra existem promessas. Imagine Elias. Elias vai diante de Acabe e Acabe está lá cheio de adoradores de ídolos. Ele tem 450 profetas para Baal
tem 400 profetas para Astarote. E esses profetas estão profetizando que Acabe vai ser próspero, vai ser feliz, vai ter sucesso nas suas campanhas militares. E aí Elias chega lá e diz assim, Acabe, eu tenho um recadinho para você. O recado de Deus é, segundo a minha palavra, olha aqui. Elias conhecia Deus pela palavra. Então ele pega a Deus na palavra, porque na palavra diz, olha, se vocês desobedecerem, se vocês adorarem ídolos, eu vou cerrar o céu e não vou permitir que caia chuva sobre vocês. Então Elias vai lá e diz, Senhor, agora eu quero que o Senhor cumpra a promessa. O Senhor prometeu que se o povo não se converter e desobedecer, e o povo continuar praticando idolatria, o Senhor cerraria o céu, colocaria uma cortina de ferro no céu para não cair uma gota de chuva sobre eles. Agora é hora do Senhor cumprir a palavra, cumprir a promessa. E então ele chega diante de Acabe e diz, olha, segundo a minha palavra, não chove em Israel uma gota. Isso é alguém que conhece a palavra. Daniel conhece a palavra de Deus. Quando Deus disse, né, que se buscarem de todo o coração, ele seria achado. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Versículo 12, desculpe. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. E eu me deixarei ser achado por vocês. Versículo 13. Para dar a vocês um final diferente do que vocês mesmos planejaram para vocês. Oração não é teoria. Oração é um estilo de vida para Daniel, para Elias, para Jesus Cristo. Jesus Cristo, inclusive, não fez nada sem oração. Eu gostaria de gastar aqui 30 ou 50 dias só falando sobre oração. Mas nós temos que analisar todo o livro de Daniel, toda a biografia de Daniel. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o capítulo 2 amanhã, mas eu quero que você perceba que a oração aqui não é apenas um requisito, não. Daniel não se vê obrigado a orar. Não. A oração dele aqui é muito mais do que uma obrigação. É um momento de crescimento espiritual, de confiança no poder de Deus, de confiança na palavra de Deus, de confiança nas promessas de Deus. Daniel quer receber de Deus o milagre da vida. Ele quer ser poupado. Então ele coloca-se nas mãos de Deus através da oração. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e amiga, você tem se colocado nas mãos de Deus. Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades. Então é hora de você parar de lutar sozinho. A oração é uma entrega do coração a Deus, a entrega dos planos a Deus, entrega teus objetivos, entrega teu caminho ao Senhor, entrega tudo a Deus. Esteja preparado, que se for para que você cresça espiritualmente, para que você se fortaleça espiritualmente, Deus vai dizer sim. Se for para vaidade, para realmente as suas coisas aqui, Deus pode dizer sim? Pode. E raramente Ele vai dizer sim, mas a maioria das vezes vai dizer não, porque Ele sabe o que é melhor para você. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos na Tua presença, Senhor, e na Tua presença queremos viver para sempre. Ajude-nos, Senhor, através do Espírito Santo, a ter uma vida de comunhão com o Senhor, a ter uma vida de oração, uma vida de crescimento espiritual, uma vida de verdadeira adoração. Dá-nos a Tua bênção, Pai. Cuide da gente nesse dia, nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos, que a gente tenha coragem de se ajoelhar primeiro para buscar do Senhor a verdadeira resposta para os nossos problemas, para os nossos caminhos, para os nossos projetos e sonhos. Que a mão do Senhor continue conduzindo a nossa vida, como conduziu a vida de Daniel, como conduziu a vida de Elias, como conduziu a vida de Jesus Cristo. Que o Senhor também conduza a todos nós hoje e que nós possamos fazer da oração um estilo de vida, de comunhão com o Senhor, de crescimento espiritual. Nós o adoramos, nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém.